Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar nosso estudo, porque se tornou um estudo, sobre o nosso pai da fé, que é Abraão. Então, nós vamos ler agora, é uma leitura meio extensa, que é Gênesis no capítulo 14, do versículo 1 ao 17. E aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, e Kedorlaomer, rei de Elão, e Fical, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, e a Sinabe, rei de Adimá, e a Zemeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, Estezoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Canaim, e aos Unzins em Am, e aos Emins em Zafé Quiriataim, e aos Oreus em seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus que habitavam em Esazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra e o rei de Adimá e o rei de Zeboim, o rei de Bela, Estezoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elassar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Ló é levado cativo. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu, e ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Ania. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Safé, que é o vale do rei. Veja bem como aconteceu, né? Esta batalha não era uma batalha qualquer. Quando eu fui estudar um pouco sobre isso para continuar, para continuidade. E me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar. Fiz até muitas anotações para não perder, porque é muitas coisas. Que essa batalha é a batalha mais antiga, é considerada uma batalha mundial, uma guerra mundial. Tá aqui, ó. Uma das mais antigas guerras mundiais da história e a primeira registrada na Bíblia. Aproximadamente 1950 anos antes de Cristo houve essa batalha. Veja só, uma rebelião das nações descontentes com o que acontecia. Foi da planície do Jordão, esses 5 reis que se rebelaram contra o Império da Mesopotâmia, que era liderado pelo
Kedorlaomer, rei de Elão. O domínio dele era muito grande. Ele foi imperador de Elão, onde atualmente é o Irã. Saiu da Mesopotâmia e seguiu para o ocidente, conquistando a região do Jordão. Então ele foi conquistando com seu exército, foi subjugando os outros reis, as outras nações, por isso que é considerada a mais antiga das guerras mundiais, porque houve muitas nações envolvidas. E este, então, subjugou estes reis, que nós vemos aqui, que se levantaram contra ele. Porque tanto o rei de Sodoma, Gomorra, Adma, e o rei Zeboim, e o rei de Zoar, eles pagavam tributos e impostos ao rei de Elão. E fizeram isso por 12 anos, mas quando chegou no 13º ano, eles se rebelaram, não quiseram mais pagar impostos. Nós falamos de Sodoma e Gomorra e as cidades os países, né, que esses reis dominavam. Vocês veem que são cidades comerciais, né, que seriam metrópoles na nossa atualidade, cidade grande de comércio. Eles estavam ali por quê? Porque onde era a rota de comércio, a estrada, este país. Esses países faziam uma rota de comércio. Então, quem dominava a economia, dominava o mundo. Nós vemos que até hoje é assim, né? Quem que são os poderosos? Que têm a economia mais forte. São os que dominam, não é assim mesmo? Até hoje é assim, mas eu estudei, veja só que interessante. Por causa que era a busca do controle da terra pela qual devia passar o comércio entre o Egito e o lado oriental. Então, você veja que era por dominação. Ele não ia deixar barato, também ele tinha que mostrar seu poderio. Então, ele se uniu, o rei de Elão se uniu, fez uma coalizão com outros 3 reis da Mesopotâmia e saiu de lá e veio conquistando esses povos, veio passando onde ele passava. Houve destruição, rastro de destruição. Ele foi matando, destruindo e nós vemos que ele vem destruindo e ele feriram aos Refaíns, em Astarote, Carnaim, aos Unzins, e aí ele vem. O caminho que ele vem, eles vêm causando morte, destruição, terror. Até que chega no Vale de Sidim. E quando ele chega no Vale de Sidim, que é ali na planície do Jordão, que é ali na região do Mar Morto, veja, saiu da região daqui, Iraque, Irã, e veio até chegar ali naquela região do Mar Morto. E quando chega ali, tem esta guerra. E foi tão terrível, tão sangrenta e tão assustadora, que os reis fugiram. E olha que eram os reis que conheciam a região. E mesmo assim, vejam bem, caíram e o Vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Também conta-nos a história que talvez por causa desse poços de betume, que esse rei de Elão não deixou barato mesmo e foi atrás, né, por causa do betume. Mas também essa rota muito importante de comércio. Enfim, eles foram, e esses que são dessa região, que conheciam toda a região, Sodoma e Gomorra, caíram ali nos poços de betume e ficaram atolados ali. E os outros fugiram, foram para os montes. Então vejam, esses 5 reis, 3 fugiram para os montes. O de Sodoma e Gomorra, que conhecia a região, se atolaram, tentaram fugir, ficaram tão desesperados que acabaram ficando atolados no betume. E aí estes reis, esses 4 reis, vêm e saqueiam a cidade e leva toda a fazenda, todos os bens e levam prisioneiros. E entre eles estava quem?
Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, em sua fazenda e foram-se. Então veja, eles vêm nesse rastro de destruição, eles vêm matando, subjugando e até chegar ali. E quando chegam ali, tomam, saqueiam Sodoma e Gomorra e leva Ló. Mas o interessante, que eu achei muito interessante, foi que, olha só que coisa, eles não contavam com algo, que eles saíram já como vencedores, eles destruíram reinos importantes, guerreiros importantes, mas só que eles não contavam com um homem chamado Abrão, que tinha deixado a sua casa, a sua parentela, a sua família e saído errante. Levou Ló, como eu disse, levou Ló porque Ló era órfão do seu irmão. Então ele tomou a responsabilidade de tomar a Ló como seu filho. Imagine já a dor que Abraão estava sentindo quando Ló decide mesmo se apartar dele. Abraão ficou com o deserto e Ló ficou com as campinas, com que a vista podia ver de bonito. E olha só, eu já estava falando no vídeo anterior que as nossas escolhas têm que ser feitas pensando, analisando, investigando. E Ló vai para construir um nome, um legado, né, de posses, vai num lugar que ele julgava que era como o jardim de Deus. Mas aí se levantam os reis daquele lugar contra o imperador, o que dominava-os, e acabou a derrota deles, porque eles foram levados cativos, né? E tal, e Ló então perdeu tudo, a sua fazenda, tudo que ele tinha, ele, a sua esposa, suas filhas foram levadas. Mas o que esses reis não contavam, com um homem cujo coração era um coração obediente a Deus. Então Abrão, daqui nós vemos aqui, olha, que alguém, então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu, e ele habitava junto dos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol e tal. E ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, que na verdade é seu sobrinho, armou seus criados, nascido em sua casa 318, e os perseguiu até Dan. Nós vemos aí que ele pegou os seus que trabalhavam para ele, que estavam sendo criados ali com ele, que cresceram ali com Abraão, e os armou e foi atrás do sobrinho. Então, um homem que ele zela pela sua família, que ele abre mão das melhores terras, digamos assim, para dar ao seu sobrinho a oportunidade de escolha. Tio tão zeloso que tomou o sobrinho como seu filho. Ele não foi desobediente a Deus por rebeldia, não vou levar Ló e pronto. Não, porque ele olhava para Ló e não conseguia ver a parentela. Ele via Ló, o da sua casa, porque ele tinha tomado para si essa responsabilidade. Então nós vemos que é um homem fiel, um homem honrado, um homem leal. E quando ele tinha todos os motivos, Ló simplesmente voltou as costas para ele, não é? E foi embora, escolheu o seu caminho, mas vejam o amor, a dedicação. Quando se levanta contra a família, ele vai e luta pela sua família. Ele pega, não eram guerreiros. Sim, podiam saber manejar a espada, até entender de guerra, sim, porque viviam um tempo em que as leis eram muito, como vamos dizer, muito selvagens, primitivas, e essa é a palavra ideal. Então se conquistava uma terra matando seu proprietário, dizimando seus empregados e tomava posse da terra. Então, sim, tinha que saber defender a terra. Até aí tudo bem, se defendia a terra de um ladrão, né?
de um salteador ou de um pequeno bando, mas contra um exército, 4 exércitos, né, que se uniram, aquela coalizão daqueles reis poderosos que veio destruindo nações que tinham gigantes, que eram homens também guerreiros. E daí Abraão sai com seus 318 e vai atrás do seu sobrinho. Ele vai atrás do seu sobrinho com seus 318 e também com os seus, que nós vemos aí, confederados, e vai atrás. Então ele pegou os seus criados na sua casa, os seus serviçais, os que trabalhavam para ele, e saiu. Mas um homem que sai na direção de Deus é totalmente diferente. Tinha um exército poderoso, mas a vida de Abraão estava depositada em Deus. E quando você deposita a sua vida em Deus, não é o número que conta, é a qualidade. E Deus é o Senhor dos exércitos. Ele protege os seus, todos que vão se abrigar debaixo das asas do Onipotente. Mal algum acontece. Nós vemos aí que Ló saiu da vontade de Deus, da direção de Deus totalmente. Se ele tivesse ficado ali com Abraão, como eu já disse no vídeo anterior, mas ele só viu o que estava aparente. Olha só que destruição. Se não fosse o tio dele enfrentar os perigos e ir atrás dele, o que seria de Ló? O que seria da sua família? Então veja, ele perdeu tudo que ele mais queria, que eram as posses, era a conquista, e além de tudo ficou à mercê de um povo bárbaro. Então nós vemos aí o que acontece. Abraão se arma, depois nós vamos ver no texto acima que ele faz com seus confederados que vão junto, né, e vão com Abraão para resgatar Ló. Mas qual era a chance de Abraão? Diante de um exército poderoso que já veio matando e dizimando tantas nações e chegou ali e fazendo aquilo, pegando todos, levando cativos. Mas, sim, a grande diferença era o Deus de Israel que estava com Abraão. E veja só, ele se reúne e ele vai guerrear à noite. Era muito interessante isso, porque ele pega os que estão na sua casa e também, veja só, junto dos cavaleiros de Manré, o Amorreu, Escol, irmão de Arne, e pega esses são os confederados de Abrão, que sai junto com ele para ir. Então, veja, chega lá, ele vai lutar contra esse exército à noite. Ele divide-se em bandos e vai e ataca. Como eles não estavam esperando, porque para eles todos estavam derrotados. Então, ele, vamos dizer, chegou de surpresa. Mesmo assim, ele conseguiu. Veja só, dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda. Então, eles ainda perseguiram até a esquerda de Damasco. Veja só, dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu. Olha como é um homem em que o Senhor está verdadeiramente na sua vida. Aqueles 4 reis, que já tinham 5 reis, que tinham se unido e ficaram ali 1 ano, né? Porque ficou 1 ano, pensando em como fazer contra o rei de Elão. E o rei de Elão vem destruindo, então eles já estavam armados e esperando. E não conseguiram. Foi tão horroroso a batalha que eles fugiram e caíram nos poços de Betum. Imagine só como foi sangrenta esta batalha. Daí se levanta um homem que
estava ali quieto no seu cantinho, né? Ninguém nem passou por ali. Mas que ao saber que a sua família, seu sobrinho estava em perigo, se levantou e foi combater e resgatou seu sobrinho. Uma estratégia que nós vemos que Deus deu a ele, que não era comum não combater à noite, não se esperava a luz do dia, mas ele foi à noite, ainda dividiu, se em bando, cercou e venceu. E trouxe Ló, e trouxe as pessoas de Sodoma e Gomorra, suas fazendas, trouxe todos a salvo. Um homem salvou aquelas nações que estavam ali lutando, que já estavam subjugadas, que já estavam sendo levadas cativa. Um homem com seus 300 serviçais, trabalhadores ali, cuidadores de gado. Então veja só como é importante ter a direção de Deus na vida, ter o Senhor como seu aliado. O maior coalizão que Abraão tinha era com Deus. O exército de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus confundir as coisas. Eu acho isso lindo, maravilhoso o que aconteceu. Vai lá, um criador, um fazendeiro, pega seu exército. Quem é o seu exército? Os trabalhadores da sua fazenda, digamos assim, e vai e vence aqueles reis poderosos, aquele imperador poderoso que veio destruindo tudo no seu caminho. Mas ele não contava com um homem que obedece a Deus. Portanto, não importa o exército que se levante, importante é a nossa comunhão com Deus. E me fez assim no texto procurando, me lembrou muito ao Senhor Jesus, não é mesmo? Senhor Jesus, ele deixou toda a sua glória. Veio para nos resgatar e nós éramos dignos de resgate? Não. Como Ló era digno que seu tio fizesse essa investida, fosse lá buscá-lo e trazê-lo de volta? Se fosse pensar bem em Ló, outro diria, não, ele fez a escolha dele, agora fique lá. E outra, eu não tenho condições, eu sou um fazendeiro, mas não. Abraão amou, Abraão cuidou, Abraão pegou o seu exército e foi atrás do seu sobrinho, sem pestanejar, sem pensar. Mas, não vou, será que eu devo? Não devo, não devo. Devo porque ele é sangue do meu sangue, né? Então ele foi lá proteger. Jesus fez isso por nós. Ele não negou a sua missão de vir a este mundo, se fazer como um de nós, despir-se da sua glória e morrer lá na cruz para nos resgatar do império da maldade. Então isso é maravilhoso. Quando este amor, este cuidado, este zelo supera qualquer outra coisa. E nós vemos o resultado com Abraão, que nós vamos continuar lendo, Ló, que foi salvo, e o Senhor mostrou a sua glória através do seu servo, né? E assim, e Jesus mostrou a glória do Pai lá na cruz, como o Cordeiro deu a vida por nós, nós que fomos ingratos com o Senhor, e derramou da sua graça salvadora sobre nós, e nos protegeu e nos livrou do império do mal. Então é isso, gente. Que história linda de Abraão, né? Que história linda para nós. Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não há de faltar. Vamos confiar no Senhor, esse Deus que nos faz vencer exércitos poderosos, coisas tremendas na nossa vida. Esse Jesus que disse, sim, eu morro por você, mesmo que você não mereça o meu amor, eu te amo, eu quero te resgatar, eu te trago de volta, eu te coloco no meu aprisco e cuido de você. E isso é maravilhoso para nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, meu Deus, por este momento de ver o amor de Abraão para com seu sobrinho.
Mesmo ele não merecendo tanto amor, ele foi atrás resgatar e trazer de volta seu sobrinho. E veja como o Senhor foi com este homem. Como o Senhor o abençoou, que ele venceu o exército poderosíssimo. Ele tinha todos os motivos para não ir, mas ele foi em nome do Senhor, por uma causa justa, que é a família. Que lindo! Obrigada, Jesus, por nos olhar. E lá na cruz do Calvário, o Senhor iria até o fim para nos resgatar. O Senhor não pensou em outra coisa a não ser no nosso resgate. Foi fácil, não. O Senhor suou sangue, mas o Senhor foi até o final. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu filho. Obrigada por este exemplo de fé, de obediência e de amor que é Abraão. Nosso Senhor nos deu, cada um de nós temos a nossa família aqui na terra. E nós todos formamos a família de Deus. Nos mostra que nós devemos ser unidos uns com os outros. Nós lutarmos para o bem uns dos outros. E que o Senhor venha nos abençoando e nos capacitando. Que nós possamos ter neste momento um dia de paz, de vitória, momentos de alegria, que todo o mal caia por terra e que cada vez mais nós estejamos unidos contigo e unidos um com o outro, porque unidos somos mais fortes e a presença do Senhor nos faz vencer. É o Senhor que nos dá a estratégia, que nos capacita para vencer. Ao Senhor, que todos recebam agora aquilo que mais precisam na sua vida, aqueles que precisam de Jesus, que o recebam, de uma cura, de um livramento, de um consolo na alma, de uma paz que exceda todo entendimento, de uma mesa farta, que o Senhor dê um 2022 cheio de paz e de vitória. Os momentos são difíceis, tem muitas coisas assolando esta terra, mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor que foi com Abraão, com aqueles 318, que resgatou a Ló, que resgatou aqueles que foram levados cativos. Assim o Senhor é conosco, nos livrando do império do mal, nos dando força para vencer. O Senhor dos exércitos é o teu nome, Jesus, o nosso bom pastor. Nós te agradecemos e pedimos a tua bênção, a tua vitória, a tua sabedoria, a tua estratégia, e que nos dê um coração obediente, cativos em ti. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe. Amém. Leitra Ote. Até uma próxima oportunidade.